Fala galera, Canel aqui. Já dá o seu like, seu joinha, se inscreve no canal e sem demora vamos para o capítulo 9, intitulado Aqui trata de como Cristine cavou a terra, quer dizer, as questões que ela fez à razão e as respostas dessa última. Então, Cristine ela continuou cavando ali segundo a régua da razão. Ela se questionou por que Ovídio tinha tido ali como príncipe dos poetas, como que ele pôde falar tão mal das mulheres em seus poemas. Ela cita duas obras de Ovídio, né? A Arte de Amar e Os Remédios de Amor. Razão responde a Cristine que, embora ele tivesse muita sutileza na poesia e uma viva e engenhosa mente para seus poemas, Ovídio ele se perdeu nas vaidades corpóreas e nos prazeres da carne. Segundo Razão, Ovídio se entregava a quantas mulheres suas forças permitissem, sem ponderação, sem nenhum apego a nenhuma dessas mulheres e sem lealdade a nenhuma delas. Segundo ela, Ovídio levou essa vida enquanto ele foi jovem e recebeu da vida o que se merece nessa circunstância, né? Ele perdeu reputação, os bens e até os membros. Ovídio foi condenado ao exílio tanto pelos atos depravados quanto pelas palavras depravadas, porque ele sempre aconselhava os outros a levar a vida que ele levava, né? Que ele escolheu para ele próprio. Quando ele saiu do exílio, graças à intervenção ali dos parceiros romanos, e retornou à vida para a qual ele já tinha sido condenado uma vez, né, aquela vida de depravação, segundo ela, ele terminou sendo castrado e punido na pele pela má conduta. E aí, segundo Razão, quando ele não podia mais levar aquela vida na qual tinha tido tanto prazer, ele começou a caluniar as mulheres na intenção de torná-las desprezíveis para outros. É interessante, né? Assim, vamos deixar bem claro que essa aqui eu não cheguei a pesquisar a vida do Ovídio. Eu já li algum livro dele antes, já há muito tempo atrás. Nem lembro mais que livro que eu li. Então eu não sei se essa história que ela fala do Ovídio é verdadeira, viu? Isso aqui é o que ela diz sobre o Ovídio. Para quem leu já essa obra da Cidade das Damas, você vai ver que ela tem algumas imprecisões aí sobre algumas coisas, sobre algumas histórias, então não dá para levar o que ela fala como depoimento histórico, não dá para levar. Então eu sugiro moderação em relação a depoimentos históricos aqui. Então aí ela começa a citar outro autor também, né, um italiano chamado Cecco d'Ascoli, da região da Toscana. E há um capítulo no livro desse autor, em que ele fala, segundo ela, coisas incrivelmente abomináveis, propósitos que ultrapassam qualquer outro autor e que nenhuma pessoa se atreveria a repetir. Segundo Razão, Cecco d'Ascoli odiava todas as mulheres. Ele as abominava e desprezava todas elas. E era sua hostilidade que o levava a querer compartilhar com todos os homens seu ódio e repulsa. Né? Era por isso que ele compartilhava aquilo por meio de livros. E ele foi recompensado, segundo ela, justamente por suas injúrias criminosas, morrendo na fogueira. Nossa! Ela também cita outro livro, né, chamado Do Segredo das Mulheres, que sustenta que as mulheres são acometidas de grandes defeitos em suas funções corporais. Supostamente, há quem dizia, por isso que a gente não pode levar isso aqui com seriedade em questão aos depoimentos históricos aqui, há quem dizia que esse livro foi escrito por Aristóteles, mas o livro, segundo ela própria, era da mais alta fantasia, um verdadeiro amontoado de mentiras, e que estava explícito que não havia nada de verdade nesse tratado. E em tese, como algumas coisas nesse livro não faziam parte da realidade e seriam puras tolices, se poderia deduzir que os outros pontos expostos também eram da mesma forma mentiras patentes, evidentes. Supostamente, no início desse livro, se diz que o Papa excomungou todo homem que tiver a audácia de o ler para uma mulher, bem como de colocar esse livro na mão de uma mulher. E que isso foi lá escrito nesse livro com a intenção maliciosa de que os homens parvos, tolos e limitados pudessem acreditar e que as mulheres não pudessem tomar ciência do conteúdo, pois se elas lessem o conteúdo ou o escutassem, saberiam que se tratava de propósitos absurdos. Daí a gente tira a conclusão, né, que em todos os
vamos dizer, momentos da história, as mulheres nunca foram vítimas sem resposta, elas sempre respondiam, porque senão o cara não teria escrito isso num livro, né? Se ele não tivesse medo do que as mulheres pudessem eventualmente fazer, ele não teria escrito isso no livro, né? Então eu acho que esse livro deveria ser mais ou menos tipo como uma Playboy, né, cara? Que na época todo mundo tinha, assim, tinha, ou alguém sempre tinha e emprestava, algo do nível. Esse livro afirmava que o que tornava o corpo de um bebê em uma mulher no ventre da mãe era a debilidade e a fraqueza, e que a natureza tem vergonha de ter feito uma obra tão imperfeita quanto o corpo feminino. Segundo razão, isso era um absurdo porque a natureza seria dama de companhia de Deus e Deus seria mestre dela. E que Deus desde sempre teve tido a ideia do homem e da mulher. E ele criou Adão na cidade onde naquela época era Damasco. Né? Ele fez Adão adormecer e formou o corpo da mulher com uma das suas costelas, significando que ela devia estar ao seu lado como uma companheira e que ele deveria amá-la como sua própria carne. E aí ela questiona se o Criador soberano e a natureza teriam vergonha de criar o corpo feminino. Então ela apela mais uma vez para o argumento religioso. Além disso, supostamente a mulher foi formada à imagem de Deus. E que isso não se tratava do corpo físico, porque Deus não havia tomado a forma humana. Mas sim se tratava da alma, a qual é a consciência sensata. E essa alma Deus criou idêntica no corpo da mulher e no corpo do homem. Então, em tese, para ela, homens e mulheres eram iguais porque tinham a mesma alma que Deus havia dado. Verdade, segundo a Bíblia? Não sei. Provavelmente sim. Então, se ela foi feita pelo próprio Criador soberano, no paraíso terrestre, da matéria mais nobre encontrada, que foi o do corpo do próprio homem, então como poderia alguém maldizer uma prova tão nobre, né? Então ela cita aí, ela passa a citar Cícero, que supostamente disse que o homem não deveria nunca servir a uma mulher, pois seria se rebaixar, pôr-se a serviço de alguém menos nobre que ele próprio. E ela diz que a superioridade ou inferioridade não residia no sexo, mas na perfeição dos costumes e virtudes, no qual eu concordo muito com ela sobre isso aqui. Então ela cita Catão, supostamente um grande orador, né, que disse que se o mundo fosse sem mulheres, poderíamos conversar com os deuses. Ela estava se referindo a Catão de Útica, ou Marcus Porcius Cato, o nome dele completo, chamado o Jovem, que provavelmente viveu de 95 a.C. a 46 a.C. Ele era bisneto de Marcus Porcius Cato também, o censor, ou antigo, né? Esse cara aí era o bisavô dele, que viveu em 243 a.C., né? Até 149 a.C., bem antes dele, né? O bisavô dele. E esse Catão de Útica, ele é citado no canto 1 do segundo livro da Divina Comédia. É o primeiro personagem encontrado por Dante e Virgílio no Purgatório. Então, né, já se imagina que... já se imagina muita coisa desse cara, né? Mas enfim. Então, para a razão, na verdade, foi só por intermédio da mulher que o homem pôde reinar junto a Deus. E isso aí é curioso, né? Porque na Bíblia não se diz que os homens... enfim, esse livro é todo estranho, né? Porque na Bíblia não fala que ninguém vai para o céu para reinar com Deus. Não fala isso, não. Fala só que 144 mil homens vão fazer isso lá no céu. Como, qual critério e o quê? Então isso nunca foi benefício para todo mundo. Não vai ser todo mundo que vai para o céu reinar lá, não. Segundo a própria Bíblia. Mas enfim... Então, se Adão foi banido do paraíso por causa da mulher, né? Razão diz que também foi por causa de Maria, outra mulher, que o homem ganhou um grau mais alto do que aquele que havia perdido por causa de Eva. Assim, a humanidade não teria se unido à divindade se não fosse o pecado de Eva. Parece que a ideia deles ali é que, devido a Maria ter colocado Jesus no mundo e Jesus ter morrido para limpar os pecados e tudo, então agora nós iríamos para o céu viver com Deus e reinar junto com Deus. Reinar sobre o quê? Se todo mundo vai estar lá no céu, mas enfim. E que na verdade tanto homens e mulheres deveriam louvar na realidade essa falta de Eva, porque foi só por intermédio dela que uma honra tão grande lhes adveio.
Então quer dizer que na verdade nós tínhamos que agradecer a Eva por todo mundo ter se ferrado. Quanto a conversar com os deuses, Catão era um pagão, né? E ele acreditava que que se encontravam os deuses não só no céu, como também no inferno. E que se não fossem as mulheres, os homens estariam realmente conversando com os demônios que eles chamavam de deuses, só que do inferno. E que isso não ocorreu devido a uma mulher, Maria. Então esse é o resumo do capítulo 9, né? Aqui Cristine conta como iniciou com a ordem e a ajuda da razão a cavar a terra para fazer as fundações. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, se inscrevam no canal, comentem aí qualquer dúvida, qualquer questão. E no mais, até a próxima.